devagar, percebe? Devagar, respira. Respiração de... Bebe um pouquinho de água também. É a respiração. Entra com ele. Não, mas ele precisa ouvir o comando. Sim, imagina, amor, crise de ansiedade, se a pessoa grita. Oi pessoal, olha aí, temos Diego Hipólito, um renomado ginasta brasileiro que atualmente é um dos participantes do Big Brother Brasil em exibição aqui no país, apresentando uma crise de ansiedade. Na última segunda-feira, ele apresentou essa crise muito intensa após enfrentar aquele que foi o seu primeiro paredão. Eu recebi esse vídeo e eu busquei, com muito carinho, me informar um pouco melhor sobre as vivências do nosso atleta para então explicar algumas questões aqui para vocês. O Diego, ele revelou no programa e também em outras entrevistas que ele deu ao longo dos últimos anos, que ele foi internado em 2008 com o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro em uma clínica psiquiátrica para cuidar então da sua saúde mental. Naquela época, o ginasta já não saía mais de dentro de sua casa e esse confinamento aconteceu porque Diego temia enfrentar situações que dificultassem um escape fácil e imediato para um local seguro caso ele apresentasse um mal-estar. Era assim no shopping, quando ele não via a porta de saída, era assim dentro de um túnel, era assim dentro de salas fechadas e também era assim nos aviões, algo que fez com que Diego não voasse por 2 anos. O quadro descrito por Diego tem nome e se chama agorafobia. E esse é um típico transtorno fóbico-ansioso que pode ser incapacitante. Ainda analisando outras passagens agora atuais do Diego lá no BBB, nós vemos que ele cogitou desistir do programa por conta da sua ansiedade. Em um dado momento, ele disse que a sua ansiedade estava aumentando bastante ali dentro da casa e que quando ele via a porta se fechando após a eliminação de alguns participantes, ele apresentava então uma sensação de desespero. O Diego, ele também manifestou o seu desconforto em um outro momento, quando ele alertou ao apresentador do programa que ele estava então se sentindo fóbico quando pendurado para executar a prova do anjo. Eu quero que vocês vejam que o Diego compartilha com a gente situações específicas que evocam nele uma ansiedade. Essas são situações definidas que geram desde um leve desconforto no nosso atleta até um terror, como a crise que exibimos aqui no início desse vídeo. E esses são sintomas comuns a pessoas que apresentam um transtorno fóbico ansioso, onde a preocupação da pessoa pode estar focalizada em sintomas individuais, tais como as palpitações, a sensação de desmaio, mas também pode estar associada a medos que são secundários, como por exemplo o medo de morrer, o medo de perder o controle e até mesmo o medo de enlouquecer. Eu lembro a todos aqui que essa ansiedade, ela não é aliviada pelo reconhecimento de que outras pessoas ao redor não consideram aquela situação perigosa ou então ameaçadora, porque para a pessoa acometida, a mera perspectiva de entrar na situação fóbica já gera uma ansiedade antecipatória, independente da opinião, independente da forma como terceiros lidam com aquilo. Mas Bianca, não seria o caso do Diego um transtorno de pânico? Bem, o primeiro passo é tentar entender o que é uma crise de pânico, né? Então, vamos lá. Crise de pânico, pessoal, é um ataque de ansiedade grave que não está restrito a qualquer situação ou a qualquer circunstância em particular. Ou seja, a crise de pânico é sobretudo imprevisível. Não existe uma relação de causa e de efeito, como acontece na ansiedade fóbica, onde os sintomas são evocados, acontecem, consequentes a uma situação particular ou específica, certo? Então, na crise de pânico, os sintomas que dominam variam muito de pessoa para pessoa, porém, sempre se iniciam de uma maneira súbita e os sintomas usualmente duram apenas alguns minutos, ainda que às vezes possam se prolongar. Uma pessoa durante uma crise de pânico, ela experimenta um crescendo de medo e dos sintomas autonômicos. Que sintomas são esses? Palpitações,
suor excessivo, falta de ar, dor no peito, tontura e sentimentos de irrealidade, o que resulta então em uma saída apressada de onde quer que a pessoa esteja para buscar então um alívio e um conforto. As crises de pânico, elas podem ocorrer com qualquer pessoa e na maioria das vezes elas ocorrem de uma maneira isolada. No entanto, se a pessoa apresentar várias crises de pânico em um período de um mês, em circunstâncias onde não há um perigo claro e quando essa pessoa não está confinada a situações conhecidas ou previsíveis, e mais que isso, quando essa pessoa tem relativa liberdade dos sintomas ansiosos entre um ataque e o outro, nós estamos então diante de um transtorno de pânico. Sendo assim, eu quero que vocês percebam: 1. Ataques de pânico que ocorrem em uma situação fóbica, ou seja, em uma situação de medo estabelecida, são considerados como uma expressão da gravidade da fobia e não como um transtorno de pânico. 2. Ataques de pânico podem acontecer sem que isso seja um transtorno de pânico. Pode ser algo único, isolado. 3. Sim, um transtorno fóbico ansioso pode existir concomitante a um transtorno de pânico em um mesmo indivíduo. Para isso, basta que as crises de pânico, quando presentes, não tenham qualquer relação com a situação fóbica. Agora, independente do possível diagnóstico, se é um transtorno fóbico ansioso, se é uma crise de pânico ou se é um transtorno de pânico, o importante aqui, pessoal, é reconhecer a coragem do Diego em expor as suas vulnerabilidades e aplaudir a sua capacidade de dialogar sobre saúde mental. Porque quando figuras públicas como ele abordam esses temas, eles ajudam outras pessoas a buscarem apoio e fomentam um debate que é de extrema necessidade, de extrema importância. Esse sim é um passo significativo na quebra dos tabus. Então, se essas informações foram úteis para você, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Nos ajude a disseminar informação. Mentaliza, Brasil!